Bem-vindo, senador, bom dia. Bom dia, Foca, equipe, um prazer estar com vocês. Senador, hoje é o dia que antecede as eleições, né? Da mesa diretora do Senado, o clima em Brasília, né? Quando se antecede assim a eleição da mesa, sempre é tenso, mas lá no Senado parece que está tudo definido. Nas duas casas. Davi Alcolumbre realmente deve ser o próximo presidente, é isso? Os únicos candidatos reais são Davi Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Os outros estão só fazendo a parte de narrativa, discurso, não tem nenhuma viabilidade técnica, política, as outras candidaturas. O seu colega Eduardo Girão. Girão é um amigo pessoal, o astronauta Marcos Pontes também colocou o nome, Sim. Mas é apenas para fazer uma participação política, não uma fala, um discurso. Não construíram politicamente, não tem apoio dos partidos, nem dos próprios partidos, no caso do Marcos Pontes. Então, são duas eleições que são mais homologatórias. O senhor já tem definição de voto? Não, a gente vai trabalhar esse voto lá na discussão com os colegas. Como eu disse, Girão, parceiro já de muito tempo, um amigo, mas tem que fazer a construção partidária correta, né? Pensando na atuação que melhor proporcione recursos para Sergipe. Eduardo Girão disse que, se for eleito, vai pedir logo, já vai abrir, né, o processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Esse impeachment de ministro do STF, isso é praticamente inviável no Congresso que nós temos, no Senado que o Brasil tem, senador? Eu apresentei o primeiro pedido de impeachment de Alexandre de Moraes em abril de 2019, né? Justamente porque eu entendia que estava começando ali um processo que seria arbitrário e que permanece até hoje. Sim. Minha opinião sobre isso é aberta. Só que tem uma divergência com relação ao que o Girão faz hoje, porque ele ficou apenas no discurso. E eu sou muito mais da prática. Então, quando um caminho não funciona, você tenta outro, depois outro, com o mesmo objetivo, que é corrigir os abusos que são cometidos por alguns membros da Suprema Corte. Eu tive agora muito recentemente num evento na presença de Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso e repeti isso que eu estou dizendo a você. Pessoalmente para eles? Pessoalmente, um evento público aberto. Existem condutas equivocadas que precisam ser apuradas e precisam ser interrompidas. Você não pode ter o Supremo exercendo todas as funções. Não existe a função na Constituição de xerife geral do Brasil. Eu resolvo tudo. Né, qualquer causa. Mas o caminho para se fazer isso, ele exige algumas coisas. A primeira delas é que eu tenha 41 votos, pelo menos, para colocar isso de pé. E depois uma maioria para poder votar e aprovar um afastamento, ou o que é que seja. Então a gente vai ter que encontrar outros caminhos, a gente está lutando em cima disso e acho que esse início de nova legislatura talvez proporcione algumas novas alternativas para enfrentar aquilo que eu vejo como um abuso por parte de alguns ministros. Uma curiosidade que eu tinha na época, queria até mesmo saber do senhor, chegou perto realmente de um pedido de impeachment ser homologado pelo Senado? O senhor acha que em algum período ao longo desses 6 anos, o senhor lá, qual foi o período que chegou mais perto de que isso acontecesse? O mais perto nós chegamos foi com a CPI da toga. A CPI teve as assinaturas necessárias, as assinaturas permaneceram apesar da pressão dos ministros do Supremo e apesar da pressão do presidente Jair Bolsonaro. 2019. 2019. E a gente conseguiu sustentar aquelas assinaturas, 32 assinaturas, se eu não me engano, mas numa ação conjunta que envolveu o PT, o relator era Rogério Carvalho, Sim. O Centrão, ali na CCJ, com Davi Alcolumbre, e o presidente Bolsonaro, com seu filho Flávio Bolsonaro, em conjunto eles conseguiram engavetar essa CPI. Para você ter uma ideia, ela estava tão bem organizada, tão bem montada, que ela nunca foi definitivamente cancelada, ela está na gaveta. Nunca se decidiu que não pode ter CPI, esses fatos são mentirosos ou coisa que o valha. Mas jogamos fora uma grande oportunidade, e eu já tive a oportunidade de falar isso ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi eleito com uma promessa de uma mudança muito grande, ele teve a oportunidade nas mãos através dessa CPI e ele escolheu, para poder defender o filho, para poder defender a família, ele escolheu não fazer. E a consequência é que agora a gente tem que construir tudo de novo. Não é um processo fácil. Você está falando de pessoas muito poderosas, com interesses profundamente enraizados no Estado brasileiro. E a gente tem
que ter essa consciência e tratar com seriedade. Então, assim, a turma que prefere ficar só fazendo o mesmo discurso, a mesma fala, como se fosse fácil, diz, olha, eu vou aqui, vou me candidatar, não tenho nenhum voto, mas sou candidato, e aí eu vou estalar o dedo e vou resolver. Está enganando o eleitor. Eu sou aquela pessoa de falar a verdade, mesmo quando ela incomoda. Hoje, nós não temos votos. Nenhum dos dois presidentes das casas atuais, Lira e Pacheco, e os futuros, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, tem qualquer interesse em mexer nisso. E então a gente vai construir uma nova estratégia para tentar ir reduzindo. A gente tem que tratar dessa questão de condenações excessivas para pessoas com participações mínimas nos atos do 8 de janeiro. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre os processos que não acabam nunca, porque essas condutas... Condenação mínima? Você tem participação mínima. Aquela pessoa que não tinha função de comando, não tinha definição de estratégia, está no meio daquela multidão praticando um ato que deve ser punido, claro, mas que não pode ser punido, na minha visão, com 20 anos de cadeia. Ou com multas milionárias. Existe um exagero nessas penas? Eu acredito que existe uma condenação por atacado. Uma ação de defesa dos ministros e uma mensagem de não se meta comigo, porque se meter comigo aqui o bicho pega e a condenação é dura, a pena financeira é dura. Você não vai ter mais vida em rede social porque a gente vai caçar o perfil, você não vai ter atividade profissional porque a gente vai inviabilizar a vida sua e da sua família. E a justiça não é para isso. A justiça serve para punir desvios dentro da graduação das ações. Então você não pode simplesmente sair punindo todo mundo como se fosse tudo igual. Eu imagino que pena você vai aplicar para quem estava no topo desse grupo que, na minha visão, realmente tentou um golpe de Estado. Né? Qual vai ser a pena? 100 anos? 1000 anos? O que vai acontecer? E do outro lado, a gente vai anulando penas de corruptos confessos. O cara confessa que roubou, a polícia encontrou o dinheiro, foi apreendido e agora as penas estão sendo anuladas. A gente passou os últimos 2 anos com anulações, os últimos 3 anos, para ser justo, com anulações cada vez mais constantes de penas, de condenações. Daqui a pouco a gente vai ter ladrão pedindo de volta o dinheiro. Vamos relembrar que em 2019 o senhor começou a ter ali um atrito com o governo Bolsonaro e principalmente com os bolsonaristas que apoiaram o senhor em 2018 na sua eleição. Tudo bem que o senhor não declarou publicamente voto a Bolsonaro. Só no segundo turno. No segundo turno, né? Lula e Bolsonaro, o senhor optou pelo ex-presidente. Agora, aliás, Haddad, né? E Bolsonaro. Mas no primeiro turno, o senhor teve um apoio maciço de bolsonaristas, né? Conheço diversos, assim, milhares de bolsonaristas que apoiaram o senhor. Foi por conta dessa animosidade, esse clima tenso entre o senhor e Flávio Bolsonaro, por conta da CPI da Lava Toga, que o senhor, de certa forma, foi cancelado nas redes sociais, né, pelos bolsonaristas, atribuindo o senhor uma traição, chamando o senhor de traidor. Foi muito por conta disso, o senador? Veja, Foca, eu não posso dizer o que as pessoas pensam, né, o porquê pensam. O que eu posso é narrar fatos. Né? A realidade é que hoje muita gente ainda vê o político como um ídolo, como um mito, ou o pai dos pobres, né, se você estiver falando de Bolsonaro e Lula. E são homens, são pessoas normais que erram, que acertam, que fazem coisa errada. Né? E no caso específico de Bolsonaro, ficou claro já naquele começo, a gente estava no mês de fevereiro de 2019. Que para poder defender o filho que estava investigado, todo enrolado num caso de rachadinhas no Rio de Janeiro, ele ia fazer qualquer acordo. Naquele momento, Foca, foi dada uma decisão do ministro Dias Toffoli, e veja como as pessoas se apaixonam por partido e pessoas e não olham os fatos. Dias Toffoli é ministro do Supremo, foi indicado pelo PT, ele era advogado do PT. Mas na hora do vamos ver, ele faz um acordo com os Bolsonaro, ele dá uma decisão que suspendeu por mais de 1 ano todas as investigações de corrupção no Brasil que tinham base em relatórios do COAF. Mais de 1 ano ficou suspenso. E quem trabalha com investigação ou trabalha na justiça sabe perfeitamente que a paralisação de 1 ano mata a investigação, apaga as provas, dificulta tudo, depois lá na frente volta a investigação, mas com estruturas mudadas. Foi destruída a estrutura da Receita Federal que fazia apuração de indícios de enriquecimento ilícito de figuras públicas. Foi destruída, governo Bolsonaro. Foi feito esse acordo lá no Supremo e você teve a suspensão das investigações. Sim. Você teve a pressão direta do presidente em senadores para tirar a assinatura da CPI da toga. Quer dizer, você teve uma série de condutas. Agora, o que eu faço? Eu narro os fatos, eu não me escondo, não tenho medo de falar a verdade, mesmo que eventualmente desagrade, e continuo trabalhando. Ajudei muito o governo Bolsonaro.
Ajudei muito, o governo inteiro. A parte de pauta econômica, especialmente, interagindo com o ministro Paulo Guedes, constantemente a gente ajudou. O senhor foi entrevistado, se eu não me engano, o senhor foi no Roda Viva, da TV Cultura, e o senhor disse lá que no segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, em 2022, o senhor optaria pelo presidente Lula. Sim. Por que essa mudança? Por exemplo, o senhor não votou no PT em 2018, no segundo turno. Eu nunca votei no PT para o Executivo na minha vida. Votei em 2022 porque nós estávamos envolvidos com um cenário que caminhava para um golpe de Estado. Muito claramente. Depois os fatos aconteceram. Agora você realmente acha que sem se Bolsonaro nenhuma. fosse reeleito, favoreceria o golpe seria realizado? Sim, favoreceria essa situação, porque você tinha ali um grupo no entorno de Bolsonaro enriquecendo com salário. Você tinha general com contra-cheque de mais de 100 mil reais. E essas pessoas não queriam largar o osso. Esse grupo todo que estava ali se beneficiando. E você tinha a gente vinha caminhando muito claramente para esse tipo de ataque a instituições e para um caminho autoritário. Então não tinha como aceitar aquilo ali. Eu participei de todo esse processo ao longo desses últimos anos e eu estou vendo de perto. Eu sei que desagrada muito os apaixonados. Assim como desagrada muito ao apaixonado pelo PT, quando eu digo, olha, nós temos problemas de transparência e corrupção aumentando nesse governo. Eu entrei agora, há aproximadamente 20 dias, 15 dias, com um pedido de quebra desse sigilo dos cartões corporativos, porque é de um cinismo muito grande você fazer campanha dizendo, vou revogar o sigilo do Bolsonaro. E aí quando você senta na cadeira e começa a usar o cartão, diz, olha, o meu vai ser 100 anos de sigilo. A gente vai à justiça brigar com relação a isso. Vai desagradar quem é apaixonado por Lula. E paciência. Sim. Senador, esse posicionamento do senhor, eleitoralmente falando, é perigoso. Sim. O senhor concorda? Porque, veja, temos hoje no país uma polarização, Lula e Bolsonaro. Então, temos uma parcela, um percentual significativo de eleitores e apoiadores dessas duas figuras. O senhor tem que caminhar por um eleitorado, né, que não seja o bolsonarista, que não seja o lulista. É um percentual baixo na sua avaliação ou não? Veja, eu não tenho uma preocupação com isso, Foca. Eu não entrei na política para fazer carreira, não entrei para enriquecer. E político que fica rico pode botar anotado, é ladrão. Pode anotar aí que político que enriquece é ladrão. Ou chegou já rico, porque é de família rica, porque era empresário, ou está roubando. Porque não dá tempo para fazer mais nada, a não ser a parte de trabalho da política, e você não tem condições. Eu entrei para prestar um serviço. E esse serviço, em 2026, o eleitor de Sergipe vai avaliar. Esse cara trabalhou, esse cara cumpriu o que prometeu, esse cara fez as coisas corretamente, fez com transparência, resolveu meus problemas. A gente estava agora até manifestar a solidariedade à família de Suquita e o povo de Capela, mais uma tragédia naquela região. Eu ontem à noite estava falando com o Luiz Roberto, com o governador Fábio, garantindo os recursos para a recuperação da pista e a construção de uma ponte ali em Capela. Então acho que em 26 a gente vai discutir isso. Fatos reais. Vai ter gente querendo discutir a morte da Bezerra, teorias conspiratórias, eu sou apaixonado de fulano, eu sou apaixonado de cicrano, e o eleitor escolhe. Eu confio muito na democracia. O quem está oferecendo ao longo desses 6 anos, vai trabalhar mais 2 anos e depois vai para a eleição, é um jeito diferente de fazer política. Eu não quero saber de que partido você é, eu não quero saber a quem você serve, eu quero saber se o serviço vai ser feito para o cidadão. Por isso que os 75 municípios de Sergipe recebem recurso do mandato. Independentemente de quem é o prefeito, de qual partido, se vai votar comigo, não vai votar comigo, não tenho essa preocupação. Eu quero que o serviço seja feito, porque quem é eleito para fazer a boa política tem que trabalhar para todo mundo e com todo mundo. Se você olhar o percentual de votação favorável, por exemplo, nos governos Bolsonaro e Lula, do senador Alessandro, é muito parecido. O jeito de atuar, muito parecido. A gente cobra as coisas, é muito incisivo em cobranças. A gente, ano passado, teve uma disputa firme com o ministro da Educação por conta da má qualidade do trabalho deles na hora do Enem e Sisu. Esse ano voltamos a cobrar, porque novamente eles atrasaram o resultado. Em outras áreas vai, como eu disse, vamos atrás agora do sigilo dos cartões corporativos de Lula e do Palácio e outras coisas tantas que às vezes desagradam o apaixonado, mas ajudam o Brasil. E meu trabalho é ajudar o Brasil e Sergipe, não agradar apaixonado. O senhor falou que em 2026 a discussão de quem realmente trabalhou vai ser a discussão real do povo. O senhor vai realmente para a disputa do Senado, né? Está confirmadíssimo, é isso? Sim, a pré-candidatura, que a gente tem que usar essa expressão agora, a pré-candidatura é para a reeleição ao Senado. Então, veja, quando a gente fala assim de pré-candidatura, as pessoas têm muito cuidado, principalmente os pré-candidatos. Mas veja, o senhor está na condição de pré-candidato, que
na verdade, está querendo ser candidato, né? Vai ser candidato. Então, quando a gente usa o futuro, né, vai ser candidato, a gente pode usar o termo candidato. Isso. Né? Se usar no presente, é pré-candidato, claro. Mas o senhor, na verdade, tem ali um partido, né, para chamar de seu. O senhor é presidente de um partido. Sim. Então, o senhor tem o MDB nas mãos. Existem conversas, inclusive eu fiquei sabendo de bastidores. E Fábio Henrique, no Balanço Geral, não sei se o senhor viu essa informação, Fábio Henrique no Balanço Geral, eu aqui na Metropolitana, nós passamos uma informação de conversas que estavam existindo entre personagens do MDB a nível nacional e Valmir Francisquinho aqui em Sergipe. Inclusive o senador Jader Barbalho, fiquei sabendo, tem situações relacionadas também à família Calheiros. Fábio Henrique também revelou de um episódio que o senhor se deparou, se encontrou com o Valmir ou com o Ícaro, e o senhor disse, olha, está vindo aqui atrás do MDB e tal, é só conversar comigo. Houve isso mesmo? O que é que está existindo nos bastidores em torno do MDB? Sim, Valmir de Francisquinho procurou o MDB através do governador Helder, não do senador Jader. Certo. E, como é natural nesse tipo de processo, entraram em contato comigo perguntando se tinha viabilidade. Eu disse que não vejo viabilidade na filiação, porque Valmir tem planos próprios. Valmir não é um político de grupo, ele cuida apenas do interesse dele. E tem problemas judiciais que, na minha visão, impedem. Já era de conhecimento do presidente Baleia, dos senadores. Não existe nenhuma viabilidade nesse tipo de coisa. Então, Valmir no MDB não vejo improvável para 26? Não vejo nenhuma possibilidade. Não faz parte da construção política que a gente vem fazendo. Tem que enfrentar as dificuldades judiciais, ele e o filho, né? Acho que deveriam dedicar mais tempo a isso, talvez, mas não existe nada nesse sentido concreto, mas a procura teve, o Valmir foi atrás, foi pedir e não conseguiu. E teve esse episódio também que o senhor... Sim. Encontrei... Teoricamente uma dura. Não, encontrei com o Ícaro e brinquei com ele. Eu me dou muito bem com o Ícaro. Eu não tenho problema pessoal nenhum com o Valmir. O Ícaro se dá bem com todo mundo, é impressionante em Brasil. Eu não tenho problema pessoal nenhum com o Valmir e me dou muito bem com o Ícaro. Então a gente fez uma brincadeira, estávamos desembarcando, se não me engano, o governador do estado, mais algum parlamentar, eu e Ícaro. E eu brinquei com eles, olha, se quiser tentar o MDB, pode falar comigo. A gente passa a ficha de filiação. Só a dificuldade é como é que vai ser a construção para vocês participarem, porque tem comando, tem estrutura, tem planejamento político. Não é projeto aventureiro, nem é projeto individualista, né? Valmir pode fazer parte desse agrupamento do governador? Isso quem define é o governador. Quem monta a sua construção política é o líder específico. Então, no caso, se Fábio entender que quer montar na construção política dele a parceria com o Valmir, é uma questão de Fábio responder. Na minha construção, na sua avaliação? Não. A sua avaliação é positiva para o projeto de reeleição de Fábio? Eu acho que ninguém consegue agradar todos os santos. Eu acho que existe uma clareza de parceria dentro da cidade de Itabaiana, com Luciano Bispo, com Edson, toda aquela construção que a gente teve agora. Anderson, que é afiliado do MDB. Sim. Você veja como é muito difícil essa tentativa. Mas quem entende, faz parte da política. Ele talvez tenha algum problema, alguma insatisfação no partido onde ele está e está procurando outro partido para se abrigar, para poder ter um espaço. Não vejo nenhuma viabilidade nessa construção, mas política é dinâmica. Da minha parte, não. O governador Fábio, em conversa comigo, eu publiquei inclusive, e ele autorizou a publicação dessa conversa, ele reafirma o apoio dele a André Moura para a disputa do Senado em 26. Ele, inclusive, coloca na mensagem dizendo, caso André seja candidato, caso ele aceite ser candidato, ele será o meu candidato. Até agora o governador só falou isso relacionado a André Moura. Não falou, por exemplo, relacionado ao senhor. Como é que está essa construção interna do apoio do governador à sua pré-candidatura ao Senado? A gente continua construindo de forma muito tranquila, Foca. Como eu falei, o meu jeito de fazer política é diferente desse tradicional. Na política tradicional, você faz uma composição pensando na eleição e aí começa a trabalhar. Eu trabalho e depois a gente vai ver como é que vai ser a eleição. Eu não vou parar de fazer alguma coisa pensando num resultado eleitoral, numa construção de chapa. O que eu posso colocar de prático? Desde que começou o governo Fábio Tidieri, não tem nenhum outro parlamentar que tenha ajudado nem perto do que eu já fiz. Em termos de recursos, de emendas, quem está mais perto botou 4 vezes menos do que eu já coloquei no Estado. Então a gente faz um trabalho aberto, de apoio, muito transparente.
uma relação muito boa com o governo Fábio em geral e com o governador em particular, um bom parceiro, um bom aliado. Eu sou um apoiador da reeleição de Fábio, acho que ele está fazendo um bom governo. Como todo governo, tem que melhorar, tem que acelerar, mas vem fazendo um bom governo, Sergipe vive um bom governo. E a gente vai ver a construção de chapa mais adiante. E essa construção de chapa, me parece natural, vai ser feita pelo governador. O governador vai escolher suas parcerias. Eu nunca fiz veto para parceiro de aliado nenhum. Você tem vários prefeitos que votam, já anunciaram, já manifestaram voto em Alessandro e André. Outros não aceitam André ou não aceitam Alessandro. Isso é normal da democracia e cada construção vai ter seu momento e sua forma. Veja, o governador vai ficar em uma situação difícil, por exemplo, se o senhor for também um outro candidato escolhido por ele pelo agrupamento. Então veja, por que eu digo isso? Porque o senhor e André são antagônicos. Todo mundo sabe em Sergipe que o senhor tem uma rejeição, tem um antagonismo a André. E André ao senhor. Na eleição passada houve também uma troca de farpas, enfim, entre vocês dois. Uma situação difícil. No agrupamento, 2 candidatos apoiados pelo único líder, tendo esse racha interno. Isso não é prejudicial, por exemplo, para o senhor, para ele, já que é uma eleição de 2 vagas? Essa é uma montagem que passa pela habilidade e o trabalho do governador Fábio. Essa não é uma preocupação minha. A minha preocupação é fazer o melhor trabalho possível, trabalhar o máximo possível e mostrar isso para os sergipanos. E isso vai acontecer naturalmente. Eu entendo que as pessoas dediquem um tempo enorme a essa parte de bastidores, de construções, de costuras, de compromisso. Eu comecei para fazer diferente e vou continuar fazendo diferente. A gente trabalha, entrega o serviço e as pessoas avaliam, inclusive o próprio governador Fábio vai fazer essa avaliação no momento certo. Entendi. Na última quarta-feira foi noticiado aqui a condenação do senhor na primeira vara criminal de Aracaju. Inclusive, nós conversamos via Zap a respeito desse assunto no mesmo dia, na quarta-feira. O senhor foi processado pelo advogado Evânio Moura após uma fala do senhor em uma entrevista. O senhor chamou ele de picareta. E o senhor disse que ele estava passando ali informações inverídicas a respeito da situação jurídica eleitoral de Valmir em 2022. Segundo o senhor, doutor Evânio afirmava que Valmir estava elegível e, na verdade, ele não estava inelegível. O que é que o senhor pode falar a respeito disso? Se o senhor pegou pesado no termo picareta, veja, o senhor poderia até mesmo ter o seu posicionamento, mas o termo picareta pegou mal ou não? Veja, Foca, primeiro explicar para as pessoas que nos acompanham. Pós-eleição, a eleição já tinha acabado, eu fui entrevistado, não me recordo agora em qual emissora. Foi na PRP. E me perguntaram com relação a essa situação toda, de você ter quase 500 mil de votos anulados na eleição. Foi uma eleição absurda, né? Foi uma eleição maculada pela ação da Justiça e dessa estratégia que Valmir adotou. A todo instante, a campanha, num dado momento, ela passou a ser: os votos de Valmir valem ou não valem? E qualquer pessoa que estivesse ali de forma racional, serena, dizia: não vale, esses votos vão ser anulados. Valmir teve 1000 oportunidades, ele podia ter apoiado Emília, ele podia ter declarado: olha, vai ser Emília a minha apoiada porque eu estou preocupado com Sergipe e com os sergipanos. Mas não, Valmir só se preocupa com ele. E os advogados se preocupam com quem está pagando. A Valmir Francisquinho naquela campanha pagou em torno de R$1,5 milhão para advogados, muito mais que qualquer outro adversário pagou. E especificamente o doutor Evânio Moura, que é um criminalista reconhecido, ele constantemente fez atuações políticas, não técnicas. Ele foi para o horário eleitoral, ele foi para as entrevistas, e ele confrontava a tese. Ele dizia: olha, quem está falando que o voto vai ser nulo e não vai valer está mentindo. Pode votar tranquilamente. E o sergipano foi, votou tranquilamente e jogou fora seu voto. Era esse o fato que eu estava narrando, não tinha nenhuma intenção de ofender. E quando você está no debate político, a gente usa expressões mais duras. Isso é natural. Se você olhar, eu vi que você teve acesso à decisão da primeira vara, a juíza cita 2 trechos da entrevista. Uma entrevista longa, acho que foi uma entrevista de 1 hora por aí, que são 2 frases. Uma frase em que eu relato, pergunto, eu faço a expressão, teve um advogado picareta, foi a expressão que eu usei, porque a tese picareta, se for no dicionário, enganador, a tese enganadora, o eleitor foi enganado, claramente foi enganado.
E me perguntam quem é, eu cito o nome, porque eu não tenho nada contra a categoria. Muito orgulhosamente, eu sou advogado, minha esposa é advogada, minha filha mais velha está estudando direito, não tenho nada contra a profissão. E vou te explicando. É um profissional que está acostumado a atuar no criminal, é o criminalista talvez mais famoso do estado de Sergipe, e cito, está acostumado a defender assassino, homicida, corrupto, e agora está atuando na série eleitoral e prestou esse desserviço com uma tese que não prevaleceu. Mas veja, eu nunca imaginei que ele fosse se ofender por defender bandido, porque é a profissão dele, mas aparentemente ele se ofendeu porque eu disse que ele está acostumado a defender bandido e se ofendeu com a expressão picareta. Quando eu fui ouvido, voltei a explicar da mesma forma. O uso da expressão mais dura é muito comum e absolutamente natural na discussão política. E não houve nenhuma intenção de ofender. Eu estava narrando um fato, porque veja, eu acho muito difícil o eleitor sergipano que não tenha ficado revoltado com a realidade, é um fato, com a realidade de que 500 mil de votos foram jogados fora porque se escolheu fazer isso por um interesse pessoal. Eu acho que a nossa entrevista aqui, a todo instante a gente chega perto disso. Eu acho muito injusto você enganar o eleitor. É revoltante você enganar o eleitor para ter uma vantagem. De qualquer forma, e nessa forma o eleitor foi enganado, dizendo que aquele voto ia valer, não valeu. Tanto é que o segundo e terceiro colocado foram para o segundo turno e hoje quem foi terceiro colocado foi o governador Fábio, o governador do estado. Eu conversei com ele na quarta-feira e eu preciso trazer aqui a posição dele também. Doutor Evânio disse que durante o período eleitoral, em nenhum momento ele disse que Walmir estava elegível. Ele afirmava que o direito de Walmir era bom, que haveria possibilidade de reversão, ou seja, de torná-lo elegível, de reformular a decisão lá do dia 23 de maio do TSE e que os votos seriam contabilizados. Eu até disse, mas o senhor disse que os votos seriam validados ou contados? Ele disse, não, os votos, eu sempre afirmei isso, que os votos seriam contabilizados, ou seja, revelados, como foi revelado mais de 400 mil votos. E aí ele traz esse posicionamento dizendo que estava correto ali na posição dele de trazer aquela informação. Inclusive, eu estava, na época, na TV Itnet e a gente fez questão de informar todos os dias as pessoas ali que Walmir estava realmente inelegível. Ele estava inelegível. Agora, a discussão se os votos seriam computados ou não, aí realmente a gente não sabe. Porque o próprio TRE disse que os votos seriam anulados. O TRE disse. Anulado, tudo bem, a gente sabia que seria anulado. Isso é óbvio. Se ele estava inelegível, estava indo sob júdice, seria anulado. Agora, não contabilizado, aí a discussão seria muito mais ampla, né? Veja, Foca, a gente está falando de uma eleição, né? Por isso que eu disse, é um debate político, não um debate técnico. Eu estou falando para a Dona Maria. Dona Maria, pode ir lá votar. Esse rapaz, vote tranquila, o voto vai ser contado, o seu voto não vai ser desperdiçado, vá firme. E a Dona Maria foi lá, meteu o dedo, votou e desperdiçou o voto. Por quê? Porque o interesse era pessoal, era resolver a vida de Walmir. Era trabalhar para Walmir, não era trabalhar para Sergipe, não era trabalhar pelo povo. Se o interesse fosse trabalhar para o Sergipe, que apoiasse outro. No momento em que se definiu, se chegou ao TSE, diz, olha, não vai, perdeu, está fora, está no limite para substituir. E não. Ele optou por permanecer, depois faz um acordo com o Rogério Carvalho. Ele fala de viva voz, Walmir, fiz o acordo para mexer nos meus processos na justiça e resolver minha vida, resolveu. Como é que está essa situação? O senhor entrou com ação lá. Eu pedi para explicar, né? Eu digo, explique como é que é esse acordo, que eu não conheço. Ele explicou? Não explicou, não tinha explicação. A justiça se fingiu de cega e disse que não sei, e ficou por isso mesmo. Literalmente, é um cara que gosta de falar a verdade, mesmo que seja dura, e gente que está acostumada a ficar nessa coisa de enrolação, de zona cinza, de palavra meio dúbia. Não tem palavra dúbia. O cara pega e vai para uma rádio e diz, olha, eu fiz o acordo com o PT, eu era Bolsonaro, mas fiz o acordo com o PT para resolver minha vida. E resolveu, tá ele prefeito, então, filho prefeito. O direito dele não era bom. Não teve uma vitória. Veja, mas ele se tornou, ele passou a ser elegível depois que apoiou o Rogério, é isso? Segundo o Walmir de Francisquinho. Segundo ele. Vai que acaba alguém se ofendendo e resolve me processar de novo.
Então aí vai ter que processar Valmir, porque foi Valmir que disse, olha, não foi o advogado que resolveu, não foi nada, foi o acordo com o Rogério Carvalho que eu fiz para resolver minha vida. Isso desmoraliza qualquer decisão da Suprema Corte Eleitoral do país. Aparentemente a Suprema Corte achou que não, porque eu perguntei justamente isso e eles acharam que está tudo bem. Né? Vamos lá, participação popular nessa entrevista com o senador Alessandro Vieira, 996 11 90 50. Bom dia, Carlos Foca. Bom dia a todos os ouvintes da Metropolitana FM, senador Alessandro Vieira, senador esse que eu votei, aqui é Regis Aragão que está falando ao Céu da Glória. Perguntar ao atual senador, que muitos cogitam, ele não vai para a reeleição, ele vai concorrer a vaga para federal. Como é que estão as articulações e as conversações dele com a base governista, né, com Fábio Bittigieri, já que tem outros pré-candidatos aí que se colocam à disposição, por exemplo, do próprio André Moura. Bom dia, na escuta. Um abraço para você, Regilvan Aragão. Acho que o senhor já respondeu, né? Sim, a gente vai para a candidatura à reeleição sem nenhum problema, nenhuma preocupação e apoio a reeleição de Fábio. O povo no ar. Muito bom dia, Foca. Aqui é o Vladimir Ferraz. Estou aqui viajando aqui para a Glória. Estou aqui em Ribeirópolis escutando seu programa. É uma pena, né? Eu votei no senador, mas ele ao longo do tempo, eu sou de direita, sou bolsonarista, ao longo do tempo ele foi se mostrando diferente do que eu penso, né? Uma pena. Mas ele falou uma coisa interessante, uma das coisas que eu vi que ele fez interessante foi pedir o impeachment daquele rapaz lá, que eu não gosto nem de falar o nome dele, o imperador do Supremo Tribunal Federal. E, bom, em relação a esse Senado aí, a gente espera que seja melhor do que o Pacheco foi, né? Mas é o Alcolumbre, a gente já conhece, não vai ser muita coisa diferente, não. Forte abraço, bom programa para vocês. Professor Vladimir Ferraz está ligado conosco, o senhor pode respondê-lo? Sim, bom, primeiro a gente respeita a opinião de todo mundo, né? E que bom que a gente concorda no que é verdade, né? No que é de verdade, que é quem é que brigou contra o Supremo, quem é que brigou com Alexandre de Moraes. E a pessoa segue a sua paixão, isso tem que ser respeitado, é democrático. Eu não acho que seja a melhor escolha. Porque o cara diz, eu quero enfrentar o Supremo, então eu vou votar em quem tem medo do Supremo? Eu vou votar em quem tem rabo preso com o Supremo? Em quem teve a oportunidade de fazer alguma coisa e não fez, porque se acovardou? É uma escolha democrática, eu respeito. A minha vai ser continuar na mesma toada. O que eu falo aqui, eu falo na frente do ministro, do mesmo jeito. Já tive a oportunidade de falar isso com relação ao ministro Alexandre em eventos públicos e pessoalmente em eventos reservados. Entendo que a atuação dele ultrapassa qualquer limite legislativo processual. Ele define, como eu falei, minha filha mais velha está estudando direito. Elas me perguntam com relação à atribuição, isso daqui, a atribuição de julgamento é do Supremo ou da primeira instância? Eu digo, depende. A jurisprudência era de que era no Supremo, depois eles botaram para a primeira instância e agora o Alexandre está mudando de novo porque ele quer julgar alguns casos e ele está dizendo que agora voltou para o Supremo. E é assim, está sendo assim. E por que assim? Porque as pessoas apaixonadamente colocam lá no Senado gente com rabo preso. Gente que não tem capacidade intelectual para fazer o enfrentamento. Por que você acha que é brincadeira a minha vida? Eu passei os 4 anos do governo Bolsonaro monitorado pela BIM, isso está comprovado. Exato. 4 anos, não acharam nada, graças a Deus. Você acha que a turma do governo Lula está feliz com o Alessandro? O Alessandro aqui, o que eu mandar bater palma ele bate, se eu mandar pular ele pula? Não. Eu faço só o que eu acho certo, isso incomoda os poderosos. Agora eu aguento o tranco porque me preparei para isso. Me preparei estudando, me preparei com vida, uma vida organizada, simples. Ninguém me vê envolvido em coisa errada. É isso, o assunto olha, ele chamou de picareta um advogado. O ruim é quem é preso porque é ladrão. O ruim é preso quem defende esse tipo de conduta, de roubo, de desvio, de fraude. Então, assim, é o meu jeito de trabalhar. E as pessoas, como eu disse, vai chegar no dia da eleição, o cara vai ter lá o cardápio para escolher. São 2 vagas para o Senado. E se naquelas 2 vagas ele achar que não cabe Alessandro, que cabe sei lá quem, paciência, é da democracia, não tem problema. O que eu não vou é mudar a minha forma de trabalhar, que é pautada no que é de verdade e no que é certo. E as pessoas vão ter a oportunidade de avaliar. Senador, a respeito do edital de emendas do seu mandato, né, e os diferenciais desse ano, agora de 2024, do ano passado. A gente fez já, é o 6º ano que a gente trabalha com edital, acho que são apenas 12 ou 13 parlamentares federais no Brasil que fazem isso, que é abrir a possibilidade do cidadão escolher o projeto. Isso é o único de Sergipe, em Sergipe com esse modelo. O único em Sergipe. Explique só para quem realmente não tem, né, compreensão, né, do que é essa maneira, né, de emendas via editais, como é isso? Basicamente a gente abre a possibilidade do cidadão indicar projetos
em diversas áreas. Antes a gente fazia um edital único com as áreas todas e nesse ano a gente dividiu em editais. Então a gente acabou agora o edital que cuidava das guardas municipais e de entidades do terceiro setor. E a gente teve um grande número de propostas cadastradas de vários municípios e essas propostas passam por uma avaliação da equipe técnica para dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não cabe, juridicamente não é possível. E depois a gente devolve para a população votar. Dentro, cada um, evidentemente, por exemplo, Amparo de São Francisco não vai concorrer numa votação com Aracaju. São municípios do mesmo tamanho, do mesmo porte, que disputam entre si. As pessoas votam. Na última edital de 2024, foram mais de 60 mil pessoas votando, escolhendo para onde vai o dinheiro. E isso funciona muito bem para que o cidadão comece cada vez mais a aprender que o dinheiro é dele, o dinheiro não é do político. O dinheiro é dele, porque quem paga imposto somos todos nós. Então é um processo muito bom. A gente vai abrir agora, daqui nas próximas semanas, o edital referente à parte de saúde, educação e agricultura familiar, que é uma área que a gente tem ajudado muito, com resultados muito bons para a geração de emprego e renda. E a duplicação da 101, o senhor está de olho nessa pauta lá em Brasília? Sim. Porque, veja, a recuperação das rodovias em Sergipe, essas recuperações aconteceram de forma firme no governo Belivaldo, deu continuidade agora com o Fábio. Fábio inaugurou 2 rodovias no Baixo São Francisco no final de semana, né? E a situação da 101 parece que não resolve, né? Parece que entra governo, sai governo e ninguém tem uma solução, ninguém tem assim, uma vontade de querer fazer, de tentar realmente concluir de uma vez por todas, senador. A gente tem atuado nessa questão da 101 desde 2019, eu posso afirmar com toda certeza. De 2019 até agora, todos os anos, você não teve falta de recurso. A gente garantiu que tivesse exatamente o recurso que o DENIT informa. Eu consigo executar 100 milhões, tem 100 milhões. Eu consigo executar 90, tem 90. E por que não anda? Porque me parece que nós temos problemas de execução, que são licenças ambientais, são projetos que têm problemas ou são mal feitos. É uma parte de atuação que é do executivo. E esse dinheiro fica lá? O dinheiro fica no caixa do DENIT e ele vai sendo executado paulatinamente. Começa o ano, a gente teve agora um começo de ano, você consegue executar até quando? E aí você tem vários problemas. A ponte do Rio Piauí em instância, o dinheiro está na conta para fazer a obra, o projeto está pronto, me parece que já está pronto, deve caminhar para licitação. Só que alguns gestores caem numa malha de burocracia e de lentidão. Você teve agora aquela rodovia ali que vai a Pacatuba, que passou anos parada por conta de uma licença. E às vezes, desamarrar esse gargalo, você pensa assim, Fábio anunciou e executou e nomeou agora o pessoal para a DEMA. Você diz, a DEMA é um órgão, aquilo vai mudar toda a parte de investimento em Sergipe. Porque a DEMA era um gargalo terrível no nosso estado, porque as licenças não andavam. E sem a licença você não faz a obra. E quando passa 2, 3, 4 meses, mudou o preço. Aí vai discutir se tem aditivo ou não tem aditivo. E você fica nessa roda aí prejudicando o sergipano. A gente está cobrando isso há muito tempo. O ministro Renan é do MDB, Renan Filho. Ele está consciente de todas as demandas que a Sergipe tem. Ele garantiu a reserva de valores que atendam Sergipe, mas não conseguiu ainda, a gente tem cobrado muito ele, não conseguiu ainda dar a velocidade que a gente quer. Porque a gente tem que resolver essa parte da BR-101 Norte, mas também tem que fazer lá a Sul. Exato. A gente tem que fazer aquele contorno de distância, que é uma obra que vai estar na faixa de seus 130, 200 milhões de reais, não estou agora com o número exato na cabeça, que é uma obra muito grande, muito importante para aquela região. A gente tem que avançar. Acho que a gente tem 2 anos desse governo Lula ainda para fazer a cobrança com esse time e depois continuar cobrando com os outros, porque tem muita coisa para fazer em Sergipe e no Brasil. A população conversando com o senador Alessandro agora, aqui na nossa metropolitana. Bom dia a todos, bom dia Fogo, bom dia Sergipe, bom dia Brasil. Sem dúvida nenhuma, Alessandro Vieira é o melhor senador do Brasil e o maior orgulho do estado de Sergipe. Machado. Eu agradeço muito, Machado, pelas suas palavras e é isso, é trabalhar para que as pessoas entendam o que pode fazer um parlamentar, o quanto ele pode ajudar o Estado. Emendas diretas aqui, a gente já chegou na casa dos 600 milhões em 6 anos, captação de recursos dentro e fora do país para o Estado e resolver problema para que as pessoas possam melhorar a sua vida. Acho que a gente vem fazendo um trabalho bom e tem que melhorar mais ainda. A participação popular nessa entrevista com o senador Alessandro Vieira. Bom dia ao senador Alessandro. Olha, eu na eleição passada votei com o senador Alessandro, mas votei por causa daquela onda bolsonarista e entendia que o Alessandro
seria assim um aliado do presidente Bolsonaro para ajudar nas demandas com relação à melhoria do Brasil. Mas só que ele, chegando lá, ainda quando ele iniciou todo aquele processo com a questão de impeachment lá de Alexandre de Moraes e outros ministros que realmente estão aí hoje uma avacalhação o país, esse STF que não funciona, não sei quando se tornou um órgão político, né? O STF, TSE. E, no entanto, os senadores nada fazem. Eu, na verdade, assim, eu não acredito mais. Inclusive o senador Alessandro, que eu pensei que realmente ia se destacar a nível nacional, realmente perdeu lá em casa, perdeu muito voto. E realmente eu não voto mais. Eu, assim, admiro o seu trabalho como delegado, agora como senador realmente só deixou a desejar. Antônio Marcos, olha, o senhor obteve 474.449 votos. O senhor se depara muito com esse posicionamento aqui do Antônio Marcos, porque parece-me que os bolsonaristas, claro que é natural, queriam que o senhor apoiasse o governo Bolsonaro com a chegada de Bolsonaro lá no Palácio e a chegada do senhor no Senado. E isso não aconteceu. O senhor se depara muito com esse tipo de posicionamento? Eventualmente sim. O que eu me deparo mais nas ruas são duas vertentes. A primeira de elogio pelo trabalho, por alguma coisa que já foi feita, e a outra de demanda por coisas a fazer, problemas que ainda estão existindo. Que pode ser uma escola, pode ser uma rodovia, pode ser uma atuação política. Eu entendo essa paixão, mas realmente quem achar que eu sou a pessoa que vai bater palma para coisa errada, porque é um amigo, ou porque é qualquer coisa, esqueça. Não é assim, e nunca disse que ia fazer isso não. Não posso dizer, é mentira. Agora, se você for olhar na vida real, como é que eu atuei no governo Bolsonaro? Os votos favoráveis aos projetos do governo estão perto de 90%, na faixa de 90%. O que é mais ou menos perto do que está com Lula. Porque o que for bom para o Brasil e para Sergipe vai ter meu voto sempre. O que for correto vai ter meu voto sempre. O que for errado, não. Se a eleição fosse hoje, o senhor votaria na direita ou o senhor apoiaria a reeleição de Lula? A gente vai ter que aguardar a construção das candidaturas. Porque assim, candidato para fazer discurso, você vai ter vários. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro, Michele. Não, Michele não tem nenhum preparo para ser presidente da República. Veja só, não é brincadeira não. Eu conheço a ex-primeira-dama Michele, uma mulher muito simpática, muito educada, mas a atuação é muito séria. Veja só, você vai lidar com tributo, rodovia, articulação política com aqueles parlamentares todos, mercado financeiro. Não dá para ser assim. Aí não pode brincar. O Brasil tem que aprender a votar parando de brincadeira, porque é uma coisa muito séria. É a sua vida, é a vida da sua família. Agora, nós temos excelentes quadros que estão no campo mais à direita. Você tem Tarcísio, você tem Ratinho Júnior, você tem Zema, que são pessoas que se prepararam. Caiado. Gosto muito de Caiado, mas desses todos que eu estou citando é o que tem o menor desempenho eleitoral. Foi senador, foi deputado, governador, está fazendo um governo bom. Tem dificuldades dentro do próprio partido para conseguir se viabilizar. Mas Tarcísio aceitaria disputar uma reeleição garantida? É como eu estou dizendo, Foca, está muito cedo. Está muito cedo. A gente vai ter todo um avanço aí. O presidente Lula continua extremamente competitivo. Sim. Assim como o Bolsonaro seria extremamente... Se tivesse elegível, porque não vai fazer como o doutor fez. Vai dizer, vote em Bolsonaro que vai valer o voto. Se votar em Bolsonaro, não vale. Porque ele está inelegível. Certo? Para não desperdiçar voto de novo. Mas seria muito competitivo, então a gente vai ter que ter paciência, atuar nessa construção. Qual é o meu grande foco? Eu dei uma entrevista recente e falei sobre isso. A gente reforçou a equipe de economistas para que a gente possa, pelo Senado, pelo Congresso, colaborar com essa questão fiscal, com a questão econômica do Brasil, porque a gente está percebendo que o governo não está dando conta. Então, esse é o nosso trabalho, sempre muito técnico, muito transparente. O eleitor tem toda a condição de fiscalizar, verificar se eu estou fazendo certo ou fazendo errado, e tem total liberdade de opinião. Eu sempre vai respeitar a dúvida, o questionamento. Não aceito, claro, ofensa, porque ninguém deve aceitar ofensa. Mas a gente trabalha com muita tranquilidade e não tem nas ruas nenhum tipo de animosidade, dificuldade. Nunca tive nenhum episódio nesses 6 anos de qualquer tipo de dissabor. Muito obrigado, viu, senador, pela sua vinda aqui. Volta mais vezes para a gente falar sobre o mandato, falar sobre política. Sempre é bom também ouvir a população. O espaço está sempre garantido, viu? Muito obrigado pela atenção do senhor. Eu que agradeço pelo espaço, um prazer estar aqui com vocês e um bom restinho de semana para todos.